Daniel, lá no capítulo de número 3. E aí eu quero conversar com você hoje, ministrar ao seu coração uma palavra sobre 4 benefícios de quem se posiciona em Deus. Diga comigo assim, 4 benefícios de quem se posiciona em Deus. E aí, na qualidade de pastor dos jovens, eu quero ministrar também para toda a família. E aí, eu quero usar o exemplo de jovens. Os jovens vão ensinar a todos aqui nessa noite. Jovens na Bíblia, amém? 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vão ensinar a todos nós aqui nessa noite. Diz assim, capítulo 3. Vou ler a partir do versículo 4. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, harpa, cítara, lira e todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, harpa, cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, cítara, harpa, lira e gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Ou seja, houve mais um aviso aqui, um alerta, né? E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Uau! Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados com seus mantos. Esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas foram jogadas na fornalha de fogo ardente.
mas porque o rei exigia urgência, e a fornalha estava superaquecida, chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas às ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia! Queridos, Sadraque, Mesaque e Abidnego são exemplos de jovens, de crentes, de cristãos, que se posicionaram firmemente em Deus. Eles haviam um decreto dado pelo rei, foi levantada uma imagem para ser adorada, foi criado um decreto, e toda a população, quando tocasse o som dos instrumentos, deveriam adorar a imagem de Nabucodonosor. Nabucodonosor estava fazendo isso porque ele queria tomar a primazia para si. Ele queria colocar uma mensagem na cabeça das pessoas de que Deus não merece o primeiro lugar e que sim, ele como rei merece ser o primeiro. Esse era o objetivo de Nabucodonosor. Incrivelmente ele queria fazer isso. Mas ele encontrou 3 jovens, 3 cristãos crentes que se posicionaram firmemente em Deus, e eles disseram assim ao rei. Teve alguns caguetas ali, né, que caguetaram. Sempre tem alguém de olho na gente, sabia disso? Sempre vai ter alguém de olho em você para te caguetar. Eles geralmente são os nossos inimigos, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Mas contra principados, potestades e hostes malignas das trevas. Ele é o nosso adversário, ele está sempre pronto para caguetar você, para confrontar você e para entregar você, mesmo que não seja verdade. E aí, o texto diz aqui que eles ficaram em pé firmes e eles disseram: olha, rei, se ele vai nos livrar ou não, nós não sabemos, eu não sei, mas nós temos certeza de uma coisa: nós não vamos dobrar o joelho e não vamos adorar a estátua de Nabucodonosor, não vamos adorar a sua estátua, nós não vamos adorar esse Deus, nós só adoramos a um Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eles ficaram em pé, firmes, convictos, mesmo diante do fogo, porque a lei precisa ser cumprida. A lei é assim, ela é muito cruel, ela precisa ser cumprida. E
chegou o dia da crueldade para esses homens, para esses jovens, e eles desobedeceram à lei de Nabucodonosor, não se prostraram, não adoraram, e eles foram entregues para que se cumprisse a lei. Então eles foram colocados na fornalha, e a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. 7 é o número do Senhor, tá? E eles acertaram até no número de vezes para a fornalha ser aquecida. Então ela foi aquecida, e os soldados mais fortes que jogaram aqueles homens dentro daquela fornalha foram queimados. Os homens mais fortes de Nabucodonosor foram queimados, tamanho era o fogo, tamanha era a intensidade do fogo, tá? Mas resumindo, eles foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles sabiam que o único que tem a primazia era o Senhor. Esses 3 jovens sabiam disso. Cristãos, cheios da presença de Deus, sabiam que Nabucodonosor não tinha primazia. Nabucodonosor era o rei, mas quem tem a primazia é o Senhor. Amém? O Senhor deve ser primazia nas nossas vidas, e nós precisamos aprender isso, né, nesses tempos que nós estamos vivendo. E é interessante que eles estavam dispostos a pagar com a própria vida, para manter Deus em primeiro lugar, através da vida deles, testemunhando para que todos pudessem ver. Aleluia! Glória a Deus! Será que nós estamos dispostos a pagar com a nossa própria vida, para que toda a sociedade, para que todas as pessoas vejam que o Senhor tem a primazia na nossa vida? Para que eles possam ver que nós temos um testemunho do Senhor sobre nós? Então hoje nós vivemos um tempo em que muitos estão dobrando os seus joelhos diante das pressões do mundo. Muitas pessoas estão fazendo isso, diante da pressão da cultura e também dos desejos carnais. Mas Deus está procurando homens, mulheres, jovens, adolescentes, anciãos, anciãs, crianças, juniores, que se posicionem. Deus está em busca de pessoas que buscam se posicionar, que ficam em pé mesmo enquanto todos os outros estão se curvando. Sabe, posicionar-se não é uma opinião, não é algo que você diz assim, eu vou me posicionar, eu vou fazer. Posicionar-se é uma atitude de fé. Porque falar é fácil, já dizia alguém que falar até o papagaio fala, tá? Mas a nossa vida ela tem como regra de fé e prática a palavra de Deus. Nós andamos pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé em quem, pastor? A fé em Jesus Cristo. Só há Ele nas nossas vidas. Então, posicionar-se não é uma questão de opinião, de falar, mas de atitude, de fé. E foi isso que foi demonstrado através da vida desses 3 jovens. Eles não só falaram, ó rei, nós não vamos dobrar os nossos joelhos. Eles cumpriram o que eles falaram. Eles não se dobraram. Então, essa noite eu quero conversar com você aqui, ministrar o seu coração. 4 benefícios de quem se posiciona em Deus. Primeiro, anote aí. Você vai precisar usar para o compartilhamento da palavra na célula. Daniel capítulo 3, versículo 8 e 12. Diz que ali havia alguns astrólogos, que se aproximaram e denunciaram aqueles 3 jovens judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor, olha, o Senhor emitiu um decreto, ordenando que quando os sons fossem tocados, todos deveriam se prostrar e adorar. E que quem não fizesse isso seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que o Senhor nomeou na província, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles não dão ouvidos ao rei. Eles não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Então, qual que foi o primeiro ponto aqui? O primeiro ponto é que quando você se posiciona em Deus, vai gerar um desconforto. Toda pessoa que se posiciona em Deus gera um desconforto. Fala para a pessoa do seu lado aí. Toda pessoa que se posiciona em Deus gera um desconforto.
Quando você decide se posicionar em Deus, você vai incomodar alguém. Guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua mente. Você não está em um mundo de brinquedos. Você está em um mundo, em uma guerra espiritual, em uma batalha espiritual. E quando você resolver se posicionar em Deus em qualquer área da sua vida, nas áreas sociais, profissionais, na sua área estudantil, no seu casamento, da sua família, onde você estiver posicionando, saiba, você vai incomodar alguém. Principalmente o nosso grande adversário, Satanás, o diabo. Você vai incomodar muito ele, mas demais. Foi o que aconteceu com esses jovens e nós lemos nesse texto. Então os que se curvam, presta bem atenção, eles sempre denunciam os que permanecem de pé. Grava isso aí, grava isso. Se alguém algum dia denunciar você, porque você se posicionou em Deus, pode ter certeza, eles estão curvados, não diante de Deus, mas diante desse mundo. É assim que acontece, nós lemos no texto bíblico. Então o posicionamento verdadeiro vai gerar um desconforto. Por quê, pastor? Porque eles eram muito bons? Porque eu sou bom? Porque eu sou muito boa? Porque eu sou muito crente? Não, porque a luz incomoda as trevas. Simples assim, a luz vai sempre incomodar as trevas. Então, eu quero trazer uma aplicação para a sua vida aqui nessa noite. Pastor, estou me mantendo fiel, estou me posicionando em Deus. Que bom que você está fazendo isso. E se não estiver fazendo, por algum motivo você caiu, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas quando você se levantar e se posicionar, saiba de uma coisa, não espere aplausos por se manter fiel. Não espere aplausos. Sadraque, Mesaque e Abidnego não receberam aplausos porque se posicionaram. Muito pelo contrário, eles receberam uma profunda perseguição, porque estavam incomodando as trevas. Então o posicionamento cristão, algumas vezes vai atrair algumas críticas, vai atrair invejas, vai atrair perseguições, mas é melhor desagradar a homens do que desagradar a Deus. É o que esses jovens estão ensinando para mim e para você aqui nessa noite, que somos pais e mães de família, que somos jovens e adolescentes, que somos homens e mulheres, alguns com a cabecinha mais branca que a outra já, né? Gasto com muita experiência aí. Falar em experiência, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus generoso. Peça ao nosso Deus generoso e você receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Então, você pode pedir sabedoria a Deus em vários momentos. Inclusive, ontem eu ministrei isso aqui para os jovens e adolescentes. Esse texto não está dizendo que é só os de cabeça branca que pode pedir sabedoria a Deus, que Deus vai dar deliberadamente. O texto não está dizendo isso aqui. O texto está dizendo, se algum de vocês... Então, se uma criança, um adolescente, um jovem, ele também tem um compromisso de viver sabedoria. O texto é para todos. Então, o jovem, ele precisa pedir sabedoria a Deus para enfrentar os posicionamentos dele como cristão diante da faculdade. Na escola, você vai passar por perseguições, você vai passar por lutas. Ninguém vai ficar aplaudindo você ali, porque você agora é de Jesus. Eles não aplaudiram Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas colocaram alguém com autoridade para perseguir a vida deles. Alguém com autoridade sempre está perseguindo a gente, você pode saber disso. Isso sempre acontece. Então, mas o texto diz aqui, e a experiência que nós lemos diz que é melhor desagradar aos homens do que desagradar a Deus. E foi o que esses homens fizeram. Na hora que tocava a trombeta, eles desagradaram a Nabucodonosor e agradaram a Deus, orando somente ao Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Segundo benefício de quem se posiciona em Deus, o posicionamento gera um ambiente de fé. Versículo 24 diz assim: logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado,
levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o versículo 25 diz assim: o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Sabe quando você se posiciona, quando você se posicionar firmemente em Deus, Deus entra no cenário. Grave isso na tábua do seu coração. Todas as vezes que você se posicionar firmemente em Deus, Deus vai entrar no cenário com você. Seja qual for a área da sua vida. O fogo aqui na fornalha era um fogo para consumir. Tanto era que quando os soldados chegaram para jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram consumidos pelo fogo. Eles foram consumidos pelo fogo, eles foram queimados pelo fogo. Sabe, o fogo era para consumir. E ele foi criado ali para consumir naquele momento. Mas de repente, ele começa a se tornar um palco da manifestação da glória de Deus. Aleluia! O rei olhou e viu 4 homens daquele lugar, mas só tinham 3 que foram jogados. E o quarto tinha uma aparência divina. Aleluia! Glória a Deus! Qual que é a aplicação aqui, pastor, nesse ponto? Um posicionamento que você tiver na sua vida, na nossa vida, vai atrair a presença de Deus. Aleluia! Até chegar ali na porta da fornalha estavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando eles foram jogados, o Senhor estava com ele. Você está passando por algum momento assim, parecido? Talvez a fornalha foi aquecida. Talvez o seu adversário, nosso adversário Satanás, está tentando malhar você o tempo todo. Está ali trabalhando, tentando tentar você, mas você já entendeu que está sendo provado por Deus. Aleluia! É assim que acontece. Quando você é jogado na fornalha, se você se posicionar, se você não se dobrar diante da circunstância, diante dos deuses dessa terra, com D minúsculo, se você não se dobrar, saiba de uma coisa: você vai atrair a presença de Deus. E Deus vai entrar no seu casamento e vai restaurar o seu casamento. E Deus vai entrar nas suas finanças e vai restaurar a sua finança. E Deus vai entrar na sua família e vai trazer os seus filhos de volta. Mas você precisa se posicionar em Deus. Em outras palavras, você não pode deixar de confiar. Você não pode murmurar e dizer: Deus não está comigo nessa batalha, está muito difícil. Não, o Senhor está com você. Você tem que dizer: Deus está comigo, Deus é fiel, Deus é aquele que cuida da minha vida. Então quando você faz isso, querido, pode ter certeza, você vai atrair a presença de Deus. Aqueles 3 jovens atraíram a presença de Deus e se tornaram um exemplo para o mundo inteiro, de que jovens podem atrair a presença de Deus e podem se tornar um exemplo para homens e mulheres, mesmo os mais idosos. Sabe, Deus não entra em ambientes onde há covardia, porque Deus não chamou para nós termos espírito de entrarmos e aceitarmos o espírito de medo, mas o Senhor nos chamou para sermos corajosos. Deus não nos deu espírito de covardia. Espírito de covardia não é para nós. Nós temos espírito de coragem. Então onde há coragem, onde há fé, onde há firmeza, Deus entra no negócio. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele entrou na fornalha. E quando ele entrou na fornalha, alguém percebeu. Olha, tinham 3, mas agora tem 4. Talvez você está precisando mais da 4ª pessoa na sua vida. Talvez você está precisando mais da presença de Deus na sua vida. Talvez está precisando ter mais coragem. Talvez está precisando ter mais fé. Talvez está precisando ter mais firmeza. Querido, não falta luta, não falta dificuldade para muitas vezes você não ter fé. Não falta na minha, não falta na sua. Eu também sou igual a você, também tenho minhas lutas, também tenho as minhas dificuldades. Mas continuamos firmes e fortes no propósito de Deus. Aleluia! Então quando você permanece em pé, Deus se manifesta de pé com você. Ele vai andar com você na fornalha. Ele está andando com algumas pessoas aqui na fornalha, que foram jogadas na fornalha ardente.
Mas saiba de uma coisa, isso é para o testemunho vivo na sua vida. É para você glorificar a Deus. E para que no final, quando você sair de lá, você vai glorificar o nome do Senhor. Porque fogo algum vai te chamuscar, e cheiro algum cegará sobre as suas vestes, porque as suas vestes são brancas, alvas como a neve. Terceiro benefício de quem se posiciona em Deus: o posicionamento gera proteção. Fala para o seu irmão: posicionamento gera proteção. Então foi ordenado que alguns dos soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Aleluia! Tem alguma coisa mudando aqui, né? Saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Versículo 27, os sátrapas, só tinha gente lá, ó, para ser testemunha, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se ajuntaram e comprovaram que o fogo não havia ferido o corpo deles. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Nenhum fio de cabelo se chamuscou, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Sabe, os soldados que lançaram aqueles jovens morreram queimados, mas aqueles jovens saíram ilesos, completamente, inteiramente ilesos, por causa do posicionamento que eles tiveram em Deus, por causa da confiança que eles tiveram em Deus. Eles disseram: Rei, se Deus vai livrar a gente não sabe. Aleluia! Gente, isso é maravilhoso demais. Se Ele quiser, Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Então, quem se posiciona, Deus não apenas livra, mas Ele protege de forma completa. Quando você se posiciona em Deus e você entrega a sua vida para Jesus, Ele não apenas livrou você do caminho da morte eterna, mas Ele te protegeu de forma completa, para que quando vem o grande dia do arrebatamento, você suba e encontre com o Senhor Jesus nos ares. Ele te guarda de uma forma íntegra e completa para toda a sua vida. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: se você ainda não entregou a vida para Jesus, se você ainda não tomou esse posicionamento, eu fiz isso dia 19 de abril de 2001, nunca me arrependi. Todos os dias o Senhor está comigo nas fornalhas da vida. Aleluia! Então faça isso nessa noite. Se você ainda não fez, se posicione em Deus e deixa Deus mudar a sua história. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, quem se posiciona em fidelidade, Deus guarda de forma sobrenatural. Era o que esses jovens estavam fazendo. Eles continuavam na presença de Deus. Não acha que eles não tinham dificuldades, estavam sofrendo perseguição. Mas, sendo mais claro, eles estavam na fornalha, com fogo ardente. Sabe, nós, talvez como jovens, como homens, mulheres, não estamos passando nem perto de uma fornalha como essa aqui, no sentido literal, tá? Passamos por fornalha sim, mas o fogo não destrói o que está revestido pela presença de Deus. Como está o seu revestimento? Como está a sua busca? Como está o seu revestimento, homem e mulher que me ouve nessa noite, jovem, adolescente? Como está o revestimento na sua casa, na sua família? Como está a presença de Deus em seu coração? Como está? O texto diz que não havia cheiro de fumaça. Deus apaga até os rastros de dor. Sabia disso? Você já sentiu alguma dor intensa na sua vida? Pois elas podem ser só uma cicatriz, uma pequena lembrança. Deus apaga rastros de dor. Esse texto, quando ele está dizendo que aqueles homens testemunharam que não havia cheiro de fumaça, porque Deus apaga toda dor. Deus cura pessoas, Deus cura emoções, Ele entra dentro da gente e Ele muda a nossa história, Ele trabalha no nosso interior, para que possamos glorificar o nome do Senhor.
Ah, Deus, esse Deus nosso é poderoso, é lindo, é maravilhoso demais. Eu já vi dezenas de pessoas, já atendi dezenas de pessoas que passaram pelas fornalhas de fogo ardente e Deus apagou até os rastros de dores na vida delas. Elas nem sentem dores mais de quando se lembram dos traumas, das dificuldades, daquilo que sofreram. Por quê? Porque o Senhor veio com a presença gloriosa sobre a vida. Aleluia. Meu Deus, eu queria estar lá naquele dia para ver essa cena. Aqui veio aquele jovem saindo daquele lugar. Aleluia. Número 4, o quarto e último benefício de quem se posiciona em Deus. Diga comigo assim: o posicionamento gera promoção. Diz o texto que Nabucodonosor disse assim: louvado seja Deus, o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa transformada em um monte de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar dessa maneira. Está escrito na Bíblia. Nenhum outro Deus é capaz de livrar da maneira com a qual livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a posições ainda mais elevadas na província da Babilônia. Não bastasse eles já estarem ocupando uma posição muito boa ali, né? Eles foram elevados ainda mais. Por que isso acontece, pastor? Porque depois da prova vem a promoção. Amém? Diga para o seu irmão: e depois da prova, meu irmão, vem a promoção. Aleluia. O mesmo rei que os condenou à fornalha, agora estava honrando eles publicamente. Aleluia. Glória a Deus. Quem se posiciona em Deus é promovido por Ele mesmo. Ei, presta atenção, olha aqui para mim. É Deus que promove as pessoas. Deus usa os homens através dos seus posicionamentos, mas é Deus que faz isso. Não é pessoas que fazem, mas Deus é que faz. Então talvez você esteja no fogo, talvez você esteja na fornalha, mas amanhã Deus vai te exaltar diante dos mesmos que tentaram te derrubar, ou tentaram te queimar. E a gente pode ver que queimar pessoas de Deus não é um bom negócio, né? Não é um bom negócio, eles serão promovidos no final, pode ter certeza. Então, concluindo essa palavra, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Eles não se curvaram. Eles tinham uma fé firme, uma convicção inabalável, e o resultado foi desconforto, fé, proteção e promoção. Aleluia. E aí eu fiquei pensando e disse: Senhor, como o Senhor está à procura de crentes, de adoradores, que não dobram seus joelhos diante do pecado, diante da pressão do mundo ou do medo. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que estão dispostos a enfrentar tudo o que for preciso, por causa do seu posicionamento em Deus. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você, e elas certamente também estarão no boletim da célula. Seus joelhos têm se dobrado diante dos desafios? Quando você é colocado diante de uma lei, diante do seu adversário, para que você se dobre diante dele, qual é a sua reação? Você se dobra, você se curva, ao ponto de ser até mesmo tragado a ser um denunciador, né? Porque os denunciadores foram os que se curvaram. Então é sinal que quando a gente se curva diante desse mundo, nós podemos nos tornar um X9. É assim que fala, né, os jovens falam, é o X9, aquele que entrega. O X9 é aquele que se curva. Mas nós não somos desses, nós somos aqueles que nos curvamos diante do Senhor. Amém? Ou pelo menos deveria ser. Você tem um posicionamento firme em Deus,
Quando vem a tempestade, a sua casa foi construída aonde? Na rocha, em Jesus, ou foi construída na areia? Aonde que você está construindo a sua casa? Você está disposto a permanecer em pé, mesmo que todos ao seu redor se curvem? Você está disposto a continuar em pé e dizer, eu não vou me curvar, eu vou continuar adorando a Deus, servindo a Deus aqui na minha repartição pública, aqui na onde eu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, eu vou ser um jovem cheio do Espírito Santo, não vou ser mais uma parte da estatística que entra crente aqui e sai desviado, não, eu vou me manter aqui, porque aqui é meu campo missionário para me ganhar alma para Jesus, e de bônus eu ganho um diploma de direito e de medicina no final. É assim que funciona o mundo espiritual. Quero convidar você a se colocar em pé nessa hora. E quero trazer essa exortação para você. Exortação significa animar você. Eu quero animar você, se posicione hoje. Você vai precisar, presta atenção aqui em mim. Nós vamos passar por um tempo na nossa nação. Nós vamos passar por um tempo na nossa cidade, no nosso bairro, nas nossas células, no nosso trabalho, na sua faculdade. Nós vamos passar por um tempo onde você estiver, vai ser solicitado que você se curve diante de outros deuses. Então eu quero dizer essa palavra para você. Se posicione hoje, não deixa para amanhã. Porque amanhã vai ser, quando você sair daqui, já pode ser o dia da sua aprovação. Já pode ser o dia da sua aprovação. Já pode ser a hora da sua aprovação. Então escolha permanecer de pé, mesmo que o mundo inteiro se dobre. Mesmo que o mundo inteiro se dobre diante desse sistema corrupto, você vai continuar em pé, adorando a um Deus maravilhoso, poderoso. Porque quando você se posiciona por Deus, presta atenção, quando você se posiciona por Deus, Deus se posiciona por você. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você se posicionar em Deus pela sua célula, Deus se posiciona através da sua vida. E Ele é aquele que vai mais investir na sua célula. Quando você abre a porta da sua casa para receber uma célula, quando você se torna um anfitrião, você está protegendo aquilo que Deus quer proteger, que são as almas que precisam entrar nos céus ainda. Porque nós já estamos salvos, mas tem gente que ainda precisa entrar no céu. Porque a Bíblia diz que o Senhor ainda há de acrescentar aqueles que vão se juntar a nós, que serão salvos. Então, quando nós nos posicionamos de qualquer forma, pela nossa célula, pelo reino, pela nossa família, pelas nossas finanças, pelo nosso campo missionário, no trabalho, na faculdade, na escola, querido, Deus se posiciona por você. E Deus guarda você aonde você estiver. É assim que acontece. Louvado seja Deus.